Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do Entre Nós, né? Esse espaço de maternidade, acolhimento, inclusão e que a gente fala muito sobre, muitas vezes, o que a gente não consegue externar, né, em vários ambientes. E aqui nesse espaço a gente vai estar direcionando vários assuntos relacionados à nossa maternidade. Eu sou Débora. Hoje nós vamos falar sobre um tema que provoca, incomoda, mas que precisa muito ser conversado. É sobre a escola. Na verdade, a escola é um espaço de inclusão ou de exclusão disfarçada? Estamos aqui com o início de mais um episódio. Fique com a gente. Bom dia, pessoal. Para essa conversa potente, né, Débora? Hoje a gente está recebendo aqui Angélica Queiroz e Renata do Monte. Sejam bem-vindas. Eu vou apresentá-las. A Angélica, ela é psicopedagoga com atuação clínica e escolar. Ela presta assessoria psicopedagógica às escolas, capacita equipes pedagógicas e coordena um programa de educação socioemocional. Além disso, supervisiona grupos de estudantes de psicologia na aplicação de estratégias de intervenção nas escolas. Renata do Monte é graduada em terapia ocupacional, especialista em gestão, saúde e educação especial e inclusiva, mestre em educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e certificada internacional em integração sensorial de Aires. Atua na reabilitação de crianças com disfunções sensoriais, com ênfase no transtorno do espectro autista, e desenvolve o trabalho de consultoria colaborativa escolar, formação docente e desenvolvimento do plano educacional individualizado. Então, se ajeitem aí, peguem o café, se preparem, que essa conversa de hoje promete. Exatamente. Estamos aqui com pessoas super gabaritadas, né, no assunto, e a gente acha que vai conseguir sugar muito delas. Queria agradecer a participação de vocês duas. São profissionais que eu considero muito, são profissionais que acompanham, inclusive o meu filho, acompanharam na escola, né? Renata acompanha ainda, né, Bernardo, quanto ao tratamento de integração sensorial. E ninguém melhor do que elas para estar aqui falando sobre esse assunto, né? E antes de direcionar a palavra às nossas convidadas, eu vou aqui só colocar alguns dados referentes a o Censo de Educação Básica no Brasil, né? Só para que a gente se norteie quanto ao assunto que a gente vai abordar aqui. No Brasil, já há algum tempo, né, se discute sobre a educação de pessoas com deficiência. A primeira lei a tratar sobre isso foi a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que ela é de 1961. Quando nessa lei vinha, né, que teria que ser possível que pessoas com deficiência elas fossem incluídas no ensino regular. E aí, com a nova Constituição, em 1988, né, todas as leis voltadas à educação inclusiva, elas falam sobre a presença de alunos com deficiência nas escolas regulares. E aí a gente vem tendo um avanço desde então. E aí, em 2015, por exemplo, né, com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, os alunos deficientes, eles ganharam ainda mais, vamos dizer assim, direitos, teoricamente, né? Eles tiveram direito aí a um projeto pedagógico que garantiria o atendimento educacional individualizado a essa pessoa com deficiência. E aí, a partir daí, a educação inclusiva, ela vem ganhando cada vez mais espaço. Para a gente ter ideia, em 2027, por exemplo, o número de crianças com TEA matriculadas em escolas comuns, né, em sala de aulas comuns, na rede pública e privada, não chegava a 100 mil. Já em 2023, esse número chegou a 607 mil. Entre 2022 e 2023, o aumento de matrículas dessas crianças foi de 50%, apenas em um ano. Isso são dados do Censo de Educação Básica. Então, assim, essa política de inclusão e de acessibilidade a pessoas com deficiência na escola, ela tem aumentado, ela tem sido discutida, e hoje a gente vai ver quais progressos existiram, quais as dificuldades que a gente vê ao longo do processo, e aí eu vou agora me direcionar às convidadas, porque elas têm muito a contribuir com esse assunto. Exatamente. E a nossa primeira pergunta para a Angélica, vamos direcionar ela, para começar, Angélica,
o que realmente significa uma escola inclusiva. E só ter uma criança com deficiência ali matriculada, ou existe um passo além. Então, é só ter criança com deficiência na escola, que é uma escola inclusiva, a gente precisa ir mais além disso. A gente já começa respondendo que não. A matrícula, ela é um direito da criança, não é um privilégio e não é um diferencial. Então, nós já temos uma lei que proíbe as escolas de recusar matrículas de crianças atípicas, de crianças com deficiência. Então, a escola que aceita a matrícula, por mais que a gente ainda veja que existem muitas escolas que fazem isso de forma velada, disfarçam, né? Com a conversa, ou então chama ali numa salinha fechada, diz que não podem receber. Nós sabemos que essas práticas, infelizmente, ainda acontecem. Mas a gente também precisa dizer que apenas aceitar matrícula não é diferencial de escola. Então, tem muitos passos além. Formar equipe, estruturar ambientes, trabalhar a própria metodologia da escola, qual é a proposta pedagógica da escola. E aí também existe a necessidade de adotar uma postura intencional. Porque hoje, um dos maiores passos além que a escola pode dar, na minha visão particular, é se abrir a receber os profissionais da equipe multidisciplinar. Eu diria até além, é cobrar a existência desses profissionais e a presença deles na escola. Então, quando a gente recebe uma criança com um nível de suporte alto e na matrícula a família muitas vezes já informa, muitas vezes até tem necessidade de um AT escolar e a escola dificulta o AT escolar. Ou então a escola recebe a matrícula, tem uma professora auxiliar, tem ambientes estruturados, tem uma sala de aula mais ampla, com menos estímulos. Ela até já pensou em algumas questões. Mas ao longo do ano, existem necessidades específicas que a escola não dá conta, que necessita do conhecimento dos profissionais competentes, mas ela ainda não se abre a receber esses profissionais. Ou às vezes até recebe na visita, porém não aceita as devolutivas. E não dialoga sobre as devolutivas. Então, esse aí seria o primeiro diferencial. Entendi. Então, muitas vezes a escola, ela diz estar aberta à inclusão, mas ela não adapta as atividades, né? Ela não investe ali na sua estrutura, ela não flexibiliza avaliações. Então, não dá para a gente dizer que isso ainda é inclusão. Ou seja, está aberta à inclusão, mas não adapta. Isso. E eu queria responder essa pergunta, mas de uma forma não tão binária. Não como se a escola é inclusiva, a escola não é inclusiva. Sim. Porque a gente também tem um imaginário que só é inclusão se estiver 100%. Isso. Mas nós estamos construindo a inclusão. Verdade. Então, as escolas, elas têm boa intenção. Elas até têm propostas pedagógicas muito boas. Tem escolas que têm projetos belíssimos acontecendo e dando certo. Verdade. Iniciativas que partem de criatividade de professores, com muitas limitações de recurso, mas que a gente consegue ver que está dando certo. E isso precisa ser ampliado. Mas existem muitas limitações que também são estruturais. E a gente também precisa falar sobre isso. Com certeza. Um exemplo, eu uma vez ouvi uma especialista em gestão escolar dizer que os gestores, os donos de escola, já precisavam embutir os custos provenientes da inclusão, que a gente sabe que não são poucos, no seu custo de mensalidade. Aí a gente começa a pensar na realidade aqui da cidade da gente. Nós temos várias escolas de bairro, menores, que se tornam alternativa para as famílias que têm menos recursos financeiros, que já buscam essas escolas porque tem receio de colocar o filho no sistema público, que também tem suas limitações, que não deveria ter. Verdade. Deveria ser o mais completo, mas infelizmente tem muitas limitações. E aí, se essas escolas começarem a embutir esses custos, aquela sociedade, aquela comunidade que se beneficia da presença dessa escola menor no bairro, não vai mais conseguir acessar. Então, não é tão simples. A curto prazo não se sustenta, né? É complexo demais. E do ponto de vista do que realmente é pedagógico, a gente também tem muita
confusão, muita desinformação no que as famílias esperam do que seja inclusão. A gente ainda tem uma mentalidade de que a criança está na escola para socializar, ou então que a escola tem que garantir a permanência da criança para que a família consiga trabalhar, consiga fazer ali outras tarefas que são necessárias. Só que a gente já passou dessa fase. A criança, ela tem direito de aprender. E a função social da escola não é só cuidar e não é só garantir a permanência. A escola tem que garantir o direito de aprender. Então, a escola precisa de uma proposta pedagógica, a escola precisa de ambientes estruturados, de formar os profissionais, ela precisa ouvir os profissionais da equipe multidisciplinar, precisa estar em constante formação para conseguir dar conta de fazer adaptações, de fazer flexibilizações curriculares. E a outra coisa que está no imaginário também das próprias famílias, e que é contraditório também, tem famílias que acham que a inclusão escolar é... meu filho não será reprovado porque ele tem um laudo. E aí a criança às vezes tem um laudo de um TDAH, mas tem um perfil cognitivo que, apesar das suas limitações, permite que ela aprenda a ler, escrever, aprenda matemática. Mas por causa dessa ideia da família, a criança ela vai sendo passada ano a ano, sem aprender, sem desenvolver as competências que ela deveria desenvolver na escola. E aí a gente cria uma cultura de capacitismo, infelizmente. Sim. A gente tem o outro extremo, que são algumas famílias que acreditam que a escola tem que dar conta de garantir que a criança faça tudo, a criança atípica, faça tudo igual às outras crianças. A métrica é a comparação com os outros, né? E aí eles entendem, algumas famílias, né? Entendem, a sociedade também tem essa visão, de que isso aqui é a inclusão. A criança ficar 4, 5 horas num expediente escolar, vou usar essa palavra, expediente escolar. E o mais interessante aqui é que acompanhe como os outros acompanham, né? Exato. Eu vivencio muito isso porque o meu filho ele é suporte 3 e aí eu vejo muitas famílias próximas a mim que às vezes eu vejo amigas minhas mesmo conversando sobre questões de escola e eu penso assim, cara, essa pessoa tá onde? Porque assim, às vezes a pessoa tem um filho em um suporte muito alto, mas você cobra da escola incansavelmente que ele acompanhe o conteúdo que as outras crianças ali estão acompanhando. Mas, na verdade, a condição neurológica daquela criança não vai fazer com que ela acompanhe aquilo. Ela pode até acompanhar por um tempo, mas tem um determinado momento que vai chegar que a cognição daquela criança não vai absorver tanto conteúdo, por exemplo, conteúdos abstratos, conteúdos... Tipo, daqui a pouco um professor de português vai estar falando sobre coordenação, oração subordinada, substantiva, completiva, nominal, e a criança de suporte 2 está ali, sabe escrever o nome completo. Ou às vezes não sabe nem reconhecer o alfabeto inteiro, os números até 100, e a família tá ali cobrando que ele acompanhe a passagem cognitiva que as outras crianças têm, sem ele ter condição neurológica para isso. E eu vejo muito que a escola é cobrada por isso também, né? E também tem uma ideia que, por exemplo, a gente não pode tirar a criança de sala. Porque se a gente tirar a criança de sala, nós vamos estar excluindo a criança. E você deu um exemplo ótimo, Débora, porque é assim, por mais que a escola tenha uma proposta pedagógica lúdica, com metodologias ativas de ensino, uma escola tecnológica, que ela traga o máximo de repertório aí de metodologias para tornar a aula mais atrativa, em algum momento essa aula precisa ser estruturada. Ela vai ser uma aula tradicionalmente expositiva. E aí, por que não tirar a criança de suporte 3, tirar a criança de suporte 2, até mesmo a de suporte 1, porque às vezes, mesmo com suporte 1, ela tem um atraso na aprendizagem, lacunas provenientes do processo de aprendizagem, em que o professor está dando aula de equações e a criança não aprendeu as operações matemáticas. Então, por que não essa criança ter um momento
com a professora auxiliar, com a professora da educação especial, aprendendo o que realmente ela precisa aprender, a usar dinheiro, a fazer uma continha simples, a dividir coisas no dia a dia, para depois ela voltar para aquela aula tradicional. Só antes da gente ir para a próxima pergunta, para a Renata, eu só queria fechar dizendo assim, que eu acho interessante justamente conhecer a criança, por isso que é importante conhecer cada um. O plano de ensino é individualizado porque você conhece como aquela criança chegou ali. E aí, o que vai ser analisado é o percurso dessa criança, como é que ela chegou, o que é que ela evoluiu, como é que ela tá, e o que é que evoluímos até aqui. Então, é olhar ali para aquela criança individualmente. E não comparativo com as crianças da sala. Porque os ritmos vão ser Exatamente. diferentes. E aí a gente tem uma E aí, como a Angélica citou, alguns exemplos que ela vê na prática como excludentes, na verdade, eu me direciono agora a Renata para saber se, durante a sua atuação, assim, Renata, das famílias que lhe procuram e da vivência que você já tem no ambiente escolar também, você consegue nos dar algum exemplo de que teoricamente seria uma inclusão, mas que na verdade é classificada como uma exclusão daquela criança a partir do ponto de vista da condição dela? Que, na verdade, pensar em casos específicos, Débora, a gente precisa, de fato, analisar um contexto mais amplo, né? Como a Angélica bem pontuou. Então, a gente tem, tradicionalmente, aí um sistema educacional que ele segue essa tendência de homogeneizar, né? Então, quando se depara com a diversidade, existe essa dificuldade de atender a necessidade específica de cada educando, né? Então, a gente pensa aí nessa conjuntura que você muito bem pontuou aí no início, esse boom aí do acesso das matrículas que foram proporcionadas pelos aparatos jurídicos, legais, que foram sendo promulgados, né, no decorrer do tempo, mas a gente tem falhas em relação à permanência dessa criança e principalmente em relação ao desenvolvimento da aprendizagem, tanto acadêmica como social. E aí o que é que acontece, né? Então os estudos falam que essas falhas, que são ainda bastante presentes, existem vários motivos, né? Então a gente destaca aqui a questão da própria dificuldade aí da formação inicial e continuada do professor, a pouca valorização também da carreira docente. Sim. E eu destaco aqui bastante também essa ausência de profissionais especializados que possam prestar esse serviço dentro da escola, né? E eu vou além, não só aqueles da equipe multidisciplinar, mas que a escola, ela constitua essa rede de apoio de forma permanente para que essas condições sejam sanadas. E toda essa fragilidade do sistema como um todo vai acabar repercutindo de forma individual nesses casos, né, de inclusão, e vai trazer aquilo que a gente fala, né? Inclusão ali muito bonita nos textos legais, mas que a gente ainda precisa avançar muito ali na situação da prática mesmo, né? Isso eu escuto todos os dias, né? Na clínica, nas visitas às escolas, né? Relatos, queixas em relação a como esse trabalho vem sendo desenvolvido, mas a gente também não pode deixar de olhar o que a gente já conquistou, né? Então eu acho que o olhar positivo é sempre muito importante, né? Então, o que a gente já alcançou e o que a gente ainda precisa avançar, né? Estar sempre atento, refletindo e discutindo para que a gente consiga, de fato, dar passos mais altos, né? Mais longos, para que a gente consiga sanar. E aí, pegando o gancho do que você falou, que você escuta isso nas escolas e das famílias também, quais são as maiores queixas, Renata, assim, levando em consideração os desafios e barreiras das crianças, por exemplo, e aí já entrando em uma condição sensorial mesmo, qual a maior queixa que você encontra, assim, recebe das famílias, quanto à escola mesmo, quanto a aquela criança ela ser inserida ou que as condições dela sejam atendidas nesse ambiente escolar? O primeiro ponto, Débora, é que a escola é um ambiente natural, né? Então, é muito difícil a gente controlar ali todas as variáveis sensoriais, né? Então, eu vejo isso como um grande desafio que a gente tem hoje, especialmente se tratando do público com transtorno do espectro autista, né? Então, as queixas são muito frequentes, né? Eu poderia destacar aqui, por exemplo, relatos frequentes do excesso de ruídos, né? Então, essa é uma queixa muito comum, que aí já vem de uma conjuntura educacional falha, mais ampla, né? Que são as salas superlotadas, né? Muitos alunos. Então, a gente não pode pensar na inclusão sem pensar nessa conjuntura maior do próprio sistema educacional brasileiro. Tá tudo interligado, né?
Outra queixa, assim, muito frequente também são os períodos festivos, né? Que geralmente provocam essa sobrecarga sensorial na criança, né? Então, inclusive, estamos atravessando agora o período dos festejos juninos, que é maravilhoso, mas é visível como eles impactam ali de forma negativa em algumas crianças que têm essa dificuldade de processar os estímulos, né? E uma outra demanda muito frequente também é a insistência, muitas vezes, até com a boa vontade, de que essa criança participe de todas as atividades que estão ali propostas no currículo. E muitas vezes os estímulos que são expostos são estímulos aversivos. E é sempre naquela tentativa de que a criança se acostume, né, que ela vai se adaptar, que aos poucos ela vai conseguir manejar aquele estímulo. E quando a gente olha ali a teoria de integração sensorial, a gente entende que submeter a criança a um estímulo aversivo, a gente só vai contribuir para piorar o quadro dela, né, não para amenizar. Então eu diria que essas são as queixas mais frequentes que eu recebo, tanto no dia a dia, no consultório, né, como quando eu vou visitar as escolas e fazer aquela intervenção de apoio enquanto equipe multidisciplinar da criança. Eu queria trazer uns exemplos bem diários da escola, né? E aí eu vou falar de muitos casos, porque eu tenho muitas crianças para trazer casos. Nós temos uma aluna em uma das escolas que eu trabalho, que ela é nível de suporte 3, ela entrou na escola no nível 2 da educação infantil. E aí nas festinhas, né, nas datas comemorativas, sempre as professoras pensam numa roupinha, num chapéuzinho, tem sempre esses adereços. E aí ela não aceitava EVA. EVA, né, que é aquele que é as bolinhas, o tecido, né? Sim. Não, EVA não, perdão, o TNT. Ela não aceitava aquele tecido. E aí as professoras começaram a pensar o que a gente pode fazer no dia que a gente for usar TNT, para que ela não tenha esse problema dessa dificuldade que ela tem de aceitar o tecido, da textura, né? Aí elas começaram a usar, pegar uma roupinha dela, um dia antes, a mãe trazia, aí elas customizavam o TNT por cima do tecido de uma roupa dela. E aí elas foram criando outras estratégias, né? Hoje, em todas as festas e em todas as datas comemorativas, ela já consegue utilizar os adereços e hoje ela já aceita o TNT direto na pele. E aí a gente tem esse exemplo que deu certo, mas a gente também tem um exemplo de crianças que no dia da aula, que é diferente, da data comemorativa, elas se desregulam muito. E a gente entende que é interessante a família tentar adaptar a criança, leva, né, passa 5 minutos, outro dia leva de novo, passa 10 minutos. Só que a gente ainda também tem famílias que querem que a criança, você falou dos festejos juninos, tem famílias que chegam 2 semanas antes do período festivo, já para dizer, eu quero que o meu filho dance a quadrilha. Eu quero que ele apareça nas fotos lá na frente. Eu quero que ele dance a quadrilha. Ele vai ensaiar a quadrilha, ele tem eu quero que meu filho dance. E às vezes é a criança que não dá conta do chapéu de palha, da maquiagem da barba, da roupa que é um tecido mais grosseiro, do próprio ensaiar. Exatamente. Mas a família cobra da escola, né? E aí a gente tem essa outra dificuldade, lado, né? Que essa tentativa de incluir, muitas vezes ela vai desrespeitar a porque própria assim, criança. na verdade, incluir, como você também colocou no início, Angélica, não significa que a criança necessariamente vai ter que participar de tudo em todos os momentos, né? Então, assim, em relação às famílias que eu acompanho, eu sempre oriento quando elas me perguntam ou pedem uma opinião, eu sempre ressalto a questão do bom senso, né? Então, não podemos ser taxativos, não deve participar ou deve participar. Eu acho que é uma análise muito individualizada e que compete, de fato, a família ali decidir ou não sobre a participação dessa criança. Mas eu sempre trago como essa criança se encontra, o período que ela está atravessando, se naquele período, por algum motivo, ela está mais vulnerável sensorialmente, o que de positivo, o que de negativo pode acarretar para essa criança essa participação naquele festejo, naquele evento em específico. Então, eu acho que tudo vai de encontro ao bom senso mesmo. E quando a
a família entende e compreende, né, que essa criança ela tem a dificuldade de processamento dos estímulos e que um evento desse, né, gera uma sobrecarga que muitas vezes ela não vai estar ali preparada, né? Então as coisas acontecem de uma forma mais tranquila, né? Então eu acho que é um respeito mesmo à condição da criança. E eu acho que é um processo que as famílias vão lidando com as suas expectativas, né? A gente vai vivendo esse processo, como a Débora sempre fala, contornando, a gente vai aprendendo a contornar os caminhos, porque de fato tem toda uma expectativa da família que vai se revelando, muitas vezes não adequada à realidade da criança ali no momento, né? Então a gente vai vendo esses contornos. Exatamente, é assim, é uma coisa que você sempre sonhou. Eu olhava assim para as crianças, aqueles pivetezinhos, tudo cantando, tudo errado, todo mundo num compasso diferente, e eu pensava assim, poxa, como eu queria viver isso, né? Quando eu estiver vivendo isso, eu vou chorar horrores, né? E você se vê, assim, com esses momentos ocorrendo, sem você participar. E você olha para o seu filho e você pensa assim, incluir ele é o quê? Eu deixar ele aqui junto com todo mundo, sofrendo e achando ruim, porque eu acho que isso foi construído na minha cabeça, ou incluir ele a aceitar o espaço que ele se coloca também, né? E aí eu queria até citar um exemplo muito bacana, inclusive da escola que a Angélica acompanhou o Bernardo, e que Renata também acompanhou, né? Que foi a formatura do ABC, do meu filho, né? Que eu olhei de cara e disse, Bernardo não vai participar do ABC. Como assim? Ele não fica próximo às outras crianças, ele não tolera o ambiente novo, né? E aí a escola me deu possibilidades de conhecer o ambiente uma semana antes, todos os dias levar Bernardo lá, passar um determinado tempo, não vestir ele com roupa nenhuma específica, né? Até onde ele tolerasse. E aí no dia do ABC a gente foi 1 hora antes de começar, né? E para minha surpresa, eu achava que eu ia chegar lá e ia estar eu, meu esposo e Bernardo, né? E quando eu cheguei lá, toda a equipe estava lá para nos receber. Tinha nossa mesa, nossas senhas, tinha os convites da minha família, né? A gente não levou todo mundo porque eu pensei assim, não, cara, é demais, né? Mas eles serviram nosso jantar. Bernardo brincou em todos os brinquedos. O tempo que ele ficou lá, ficou tocando uma música que ele gosta muito, né? Que é Voa, Voa, Abelhinha. Que ele vai voar muito ainda, né? E foi uma coisa que a gente se sentiu muito acolhida. E eu pensei assim, poxa, participei disso aqui. Não foi como todo mundo, mas foi do jeito que ele podia, né? Exatamente. Então, assim, foi respeitando as condições sensoriais dele a um ponto que ele nem deixou de participar de um evento. Exatamente. E ele participou da forma que deu certo para ele, né? E aí, pegando o gancho desse exemplo, eu queria, inclusive, redirecionar essa pergunta à Renata, porque eu queria justamente entrar em questões sensoriais. Porque muitas vezes a gente fala do ambiente escolar e a gente só pensa assim, não, incluir é deixar todo mundo aqui no mesmo canto. Incluir é ele fazer a mesma atividade de todo mundo. E, na verdade, incluir é muito você respeitar a condição que aquela pessoa se encontra. E aí, muitas pessoas não entendem o que são condições sensoriais, né? Ou disfunções sensoriais. E aí, eu acho que esse é um grande... A gente está falando aqui de vários obstáculos escolares, e eu acho que esse é um importantíssimo, que passa despercebido na maioria das conversas que são relacionadas à inclusão escolar. No momento que a gente só fala da escola, daquele cenário da escola, de como a escola consegue incluir, a gente esquece daquele ser. Como é que eu posso adaptar esse ambiente a essa pessoa aqui se ela tem condições diferentes de todo mundo que está aqui, né? E então eu queria direcionar a Renata assim, como é que você pode passar para a gente o que seria disfunções sensoriais, né? E o que uma criança ou uma pessoa, né, pode apresentar quanto a disfunções e aquilo impacta no ambiente que ela vai ser inserida. E nesse momento na escola, né, que a gente está se direcionando a isso. Perfeito, Débora. Então, assim, a disfunção sensorial, né, ela é um processo
que o sujeito, né, que não acontece só nas crianças, né, a gente fala das crianças, mas em todos os seres humanos, né, eles terão o quê? Dificuldade em modular, discriminar, organizar e integrar as sensações, né, do ambiente para responder de forma adequada às demandas do meio, né? Então, que aí, o que é que acontece? Quando essa dificuldade, ela não é respeitada, ela não é atendida, a criança muitas vezes pode entrar no que a gente chama de uma crise sensorial, de uma desorganização sensorial, né? Porque ela não consegue, de fato, por essa dificuldade do processamento neurológico das informações, lidar com todos os estímulos ali daquele ambiente. Então, pensando ali na escola, como é que a gente pode observar quando a criança está nesse processo, né, de desorganização sensorial ou crise sensorial decorrente de uma disfunção de integração sensorial? Então, normalmente ela vai apresentar o que a gente chama de um alerta e atividade elevados, que, se a gente for traduzir, é aquela criança que apresenta o comportamento de um nível de excitação maior e de agitação psicomotora. A criança pode ter o nível atencional ali reduzido, né, em virtude do aumento desse nível de alerta. A criança, ela pode ter irritabilidade, mudanças de humor, né, crises de choro. Então, todos são sinais aí de uma possível sobrecarga sensorial que ela pode apresentar nesse contexto, né, que a gente está falando aqui da escola, e que aí o professor precisa ter esse olhar sensível para tentar compreender e entender que muitas vezes esse comportamento não é em virtude de uma birra, de uma recusa, né, de um comportamento puro, digamos assim, de uma dificuldade de base sensorial que se manifesta, que se apresenta ali naquele ambiente, que muitas vezes é desafiador para ela. Aí assim, Renata, quando ocorrem essas crises, por exemplo, dentro da sua visão, como a escola pode ajudar essa criança, não punindo porque ela está desorganizada, né? Tipo assim, como a escola pode contornar isso a um ponto de que você também possa nos citar exemplos práticos, assim, que a escola ela possa se utilizar tanto para que essa criança não chegue a uma crise, como para que essa criança ela consiga se regular. Perfeito, Débora. Então, assim, eu sempre digo que o conhecimento, ele abre portas, né? Verdade. Então, o primeiro ponto é que essa equipe tem acesso a esse conhecimento. Então, a partir do momento que o professor entende minimamente quais são essas questões sensoriais que envolvem ali aquele aluno, né, que está em situação de inclusão, ele vai ter um olhar diferente sobre essa criança. Então, aquela criança que antes era taxada como uma criança agitada, com comportamento inadequado, ela vai ser olhada com o que eu digo, né, com a lente da integração sensorial como uma criança que não consegue ali manejar os estímulos do ambiente, né, e a condução do professor vai ser muito diferente. Então, eu acho que o conhecimento é o primeiro ponto. E aí, sobre as possíveis estratégias, Débora, eu gosto sempre de ressaltar que o perfil sensorial, ele é muito individual. Então, as estratégias, elas precisam ser pensadas de forma individual e sempre em parceria com o profissional que acompanha essa criança, né, que no caso é o terapeuta ocupacional que atende essas demandas. Mas a gente pode citar estratégias mais gerais. Por exemplo, você organizar um ambiente escolar, né, de forma que os estímulos visuais, auditivos sejam reduzidos, já é uma estratégia ali viável e importante, que eu acredito que organiza não só aquele aluno que tem dificuldade, mas todos os outros alunos, a gente até entende como estratégia universal, né? E conduta simples, né? Então, por exemplo, uma criança com defensividade tátil, você nunca submeter essa criança ao estímulo que ela não processa bem, evitar o toque leve, que a gente chama, né? As aproximações imprevistas, né, em cima dessa criança, pensar em locais estratégicos para que essa criança esteja nas situações coletivas para minimizar esses toques, né? Situações de fila, rodas de conversa, a própria organização das carteiras da escola. Temos também aquelas crianças que têm muita necessidade de movimento, né? Então, existe muito esse relato. E aí a gente tem uma série aí de estratégias, né? Assentos alternativos, né? Desde almofadas, bolas terapêuticas, ou então fazer uma programação ali na própria rotina da criança, que tenha ali previsto de forma organizada esses momentos que a criança possa dar uma circulada, andar, né? Até como uma forma de autorregulação mesmo, né? Então, existem muitas estratégias aí que são simples e que podem fazer toda a diferença ali no cotidiano da criança em relação ao contexto escolar. Mas eu sempre gosto de ressaltar que tudo precisa ser pensado de forma individualizada e considerando as necessidades específicas daquela criança.
A gente tem alguns exemplos, né? Eu tenho alguns exemplos de algumas escolas. Às vezes são coisas simples. Isso. Às vezes é retirar a criança de sala. Isso. A gente às vezes vai ter uma criança que é levar ela para brincar um pouquinho com água. Uhum. A gente tem uma criança, numa das escolas que eu acompanho, que a professora tira ele de sala e leva para brincar com água. Aí ele se acalma, né? E retorna. Tem outras que tem na rotina a previsão do passeio pela escola, no momento em que não é mais intervalo. Então, não tem mais barulhos do recreio. Aí a professora faz o passeio com ela, num ambiente que já está silenciado, o máximo possível. Porque a escola não é silenciosa, né? Num ambiente que já está silenciado, e aí retorna para a sala. Aí vai ter alunos que a gente vai ter que também, voltando lá para o início, né? O que é inclusão, o que é exclusão, a própria visão. Vai ter alunos que às vezes é você pegar a cadeira dele, levar para o cantinho da sala e deixar aqui naquele momento, às vezes é no meio de todo o horário escolar, né? Já passou 2 horas a criança na escola. Então, às vezes, após o intervalo, é colocar a cadeira dele no cantinho da sala para que ele fique só ele e a professora auxiliar ali, enquanto os outros alunos estão um pouco mais distanciados. E aí são muitas estratégias muito simples. Temos o cantinho sensorial também, né? Então é uma coisa que as escolas podem pensar, né? Se não num ambiente ali separado, numa sala mais organizada, mas na própria sala de aula. Criar esse cantinho ali de aconchego, de acolhimento sensorial. Jardim sensorial também. Que une cheiros, texturas. E aí a gente só tem que ter cuidado com os estímulos, porque nem todo estímulo vai ser benéfico para a criança. E nem todo estímulo que a criança procura é o que ela vai se organizar. Às vezes acontece o contrário. Então, por isso a importância desse olhar do profissional especializado. Porque muitas vezes a gente tem essa ideia, né? Texturas, né? Os cantinhos, existe uma popularização aí dessas propostas, mas a gente precisa entender qual é o estímulo que a criança necessita. Conhecer aquele indivíduo, sempre parte de conhecer esse indivíduo. Eu sou a mãe que todo ano eu entrego a cartinha de apresentação do meu filho, mesmo estando na mesma escola, porque eu sei que ali são professoras diferentes que não conhecem a individualidade dele, então eu faço a cartinha de apresentação, eu faço o que provavelmente aprendi isso com Débora, né? Pode desregular ele, o que é que pode acalmar, eu acho assim fundamental. Essa cartinha vem comigo já. Essa cartinha foi o motivo da gente se conhecer. Foi mesmo. E aí hoje nas escolas eu sempre oriento as professoras, elas têm aquele modelo da cartinha. Conheçam o nosso filho. Eu imprimi inclusive para o número de alunos da sala e coloco na mochila. Eu mando no grupo das mães. Também faço essas estratégias. A gente orienta as professoras quando recebem alunos novos, né? Mãezinha, preenche essa cartinha que vai nos ajudar tanto. E realmente faz toda a diferença. Muito bom, e o que a gente está conversando já vai caminhando para o bloco 4, onde a gente quer saber os caminhos possíveis, né? E se a escola quiser mudar? E aí a gente vai colocar para vocês duas esse bloco de perguntas. Se uma escola quiser, de fato, começar um processo de transformação para se tornar inclusiva, por onde ela pode começar? Como a gente já discutiu, né, incluir é você respeitar a singularidade do sujeito e equiparar as oportunidades, né? Então, para equiparar as oportunidades, a gente precisa remover as barreiras, né? De um sistema que foi pensado historicamente de uma forma homogeneizadora, né? Então, pensar aí nas barreiras arquitetônicas, né? Pensando num público aí maior, não só a criança com TEA. Pensar nas barreiras atitudinais, barreiras curriculares, barreiras sensoriais. Então, atuar de forma a remover essas barreiras, para que esse indivíduo ele não esteja só ali meramente fisicamente, para que ele esteja ali participando, desenvolvendo, aprendendo, né? Então, eu acredito que é um sistema que respeite, né, esse indivíduo, é um sistema que traga essas respostas educativas, né? Porque a função da escola não é só social, a função da escola é que esse sujeito
sujeito aprenda, né? Mas que ele aprenda de uma forma que tenha essa singularidade, essa individualidade respeitada. Então, o caminhar para uma inclusão plena é esse, né? Então, já avançamos em relação ao acesso e a gente precisa agora avançar no desenvolvimento, né? Na aprendizagem dessa criança no contexto escolar. Então, eu acredito que seria isso, né? Aí tudo parte de uma estrutura maior, né, em relação a essa atitude de formação docente, né, de trazer esses profissionais especializados para a escola, né? Porque eu entendo e, inclusive, atuo dessa forma, né, orientando os professores que acompanham as crianças que eu atendo, mas são visitas pontuais, né? Então, são visitas que suprem aquela necessidade ali no momento, mas elas não estão no cotidiano da criança. Então, quando a gente pensa numa rede, a gente pensa naquele trabalho permanente, né? E aí a gente tem várias propostas, né? A própria consultoria colaborativa, que a literatura traz estudos bem interessantes, como uma abordagem extremamente promissora nesse processo de inclusão escolar e que sai um pouco daquele modelo do serviço extra-classe, mas de um serviço que atue ali dentro da sala de aula comum, inclusive desenvolvendo competências nesse professor da sala de aula regular, que vai reverberar não só naquele aluno que ele está acompanhando no momento, mas todos os outros alunos que passarão por ele, né? Então, eu acredito que esse é um caminho possível, né? Perfeito. E Angélica, então, aqui para vocês também, complementando Renata, existe alguma formação ou orientação acessível para os educadores que querem aprender mais sobre inclusão? Existem muitas formações, né? Existem vários cursos na plataforma do MEC, existem alguns institutos, o Instituto Singularidades, REMA Educacional, Instituto Neurosaber, que tem formações com valores acessíveis, e é um processo de continuação. Você não vai fazer um curso específico, uma formação específica. Você vai estar sempre estudando, se formando, sabendo o que está aparecendo aí, que está dando certo, que você pode aproveitar na sua prática, na sua escola, na sua família. É um processo mesmo de continuar estudando, continuar se formando e continuar criando, construindo coisas novas. E aqui a gente falou muito sobre a facilidade, né, que vai se tendo no acesso, as dificuldades que vão aparecendo pelo caminho, as condições sensoriais, né, que também foram colocadas, assim como barreiras, né, de incluir esse ser, né, na escola. E aí eu queria colocar para vocês, na verdade, uma pergunta, né, porque, assim, na opinião de vocês mesmo, por que ainda é tão difícil, mesmo existindo todas as leis que existem hoje, os acessos, sem falar de condição estrutural mesmo, falando de condição humana, por que ainda que é tão difícil que a gente consiga adentrar esse sistema de inclusão, porque é tão difícil fazer essa inclusão no Brasil, né? E aí eu queria até direcionar a Angélica de início, porque você falou muito, né, que existem aí várias leis, né, e tudo, mas eu vejo que existem leis no papel, por exemplo, a matrícula é obrigatória, mas muitas vezes a gente não consegue matrícula. O assistente individualizado para aquela pessoa é obrigatório, mas muitas famílias estão sem. Muitas crianças estão sem frequentar a escola porque não tem esse assistente. E eu acho que existe uma grande dificuldade na lei, eu não sei se você também pode comentar, que existe lá, né, o assistente terapêutico, o auxiliar. A lei cita eles, mas não cita a formação, é o que dá brecha a várias outras questões, não cita o papel deles e isso desorganiza um pouco a escola também, né? E aí eu coloco para você, depois para a Renata, qual seria aí, na opinião de vocês, a dificuldade de forma assim, organizacional mesmo, sem ser estruturada, para se incluir na escola? Continuando na sua linha de raciocínio, a gente tem a própria legislação que foi feita de cima para baixo, né? Ela aponta o caminho, mas ela não diz o mapa. E aí ficou um peso muito grande nas costas da escola de criar tudo isso e fazer tudo isso acontecer, mas também não saber como. A gente tem também muitas profissões novas,
muitas profissões novas e que ainda são desregulamentadas. Por exemplo, a gente tem muito essa dificuldade de compreender o que é papel do professor de apoio, o que é papel do AT escolar, quem garante o quê? A gente também ainda tem essa dificuldade que, por exemplo, o AT escolar é um profissional da saúde ligado à equipe multiprofissional, porém os planos de saúde não fornecem o serviço desse profissional. E o trabalho desse profissional, ele é diferente do trabalho do professor da educação especial. Mas também as famílias não sabem essa diferença, porque não existem esses limites escritos em lugar nenhum. Quem vai cuidar do cuidado diário da criança, da higienização, da alimentação? É a professora da educação especial? É o AT escolar? Tudo isso está muito sem definição, está muito solto. E no dia a dia, isso dificulta muito o diálogo entre a escola, a família, a equipe multidisciplinar. Isso dificulta muito o trabalho. A gente tem ainda muitas pessoas com a postura de querer resolver o problema, como se resolver o problema fosse eliminar situações problema. E, na verdade, a gente precisa de uma postura aberta à mudança mesmo. Vai ser pessoal isso, né? E a gente tem escolas que elas atendem às regulamentações, no que são obrigadas, mas que elas realmente não adotaram a postura inclusiva. Então, elas dão o que é obrigado ou o que é cobrado, mas não é algo que é espontâneo deles, né? Então, a gente tem tantas variáveis aí que eu acho que eu nem consigo resumir numa coisa só. Mas eu acho que a gente tem muita coisa boa acontecendo, né? Já tem muita coisa boa dando certo. Tem muitas iniciativas de muitas escolas que são bonitas de ver, exemplos muito bonitos de ver. O próprio exemplo do ABC de Bernardo, né, que você falou mais cedo, é um exemplo que poderia ser ampliado. A gente tem tanta coisa que já está dando certo, que eu acho que falta também divulgar isso, ampliar isso, tornar essas iniciativas mais conhecidas para que outras escolas possam utilizar. E a gente também entender que às vezes é na coisa simples. Recentemente teve uma feira de ciências em uma das escolas que eu acompanho e essa criança que é autista fez o projeto de ciências dele sozinho. Ele não quis fazer em grupo, tinha a possibilidade de fazer em grupo ou sozinho. E a gente recebeu, uns 2 dias antes, uma solicitação da mãe perguntando: eu posso ser acompanhante do meu filho no dia da apresentação do projeto? E é uma coisa tão simples. Pra gente foi claro. Mas se essa mãe precisou nos solicitar formalmente, é porque em outro lugar onde ele estudava isso talvez não tenha sido permitido. E era algo muito simples. Ela está ali para dar apoio caso ele tivesse uma necessidade emocional, algum tipo de desregulação emocional. Ela estaria ali para dar apoio. E às vezes são atitudes muito simples no dia a dia, na gentileza das coisas, que vai tornar a escola mais inclusiva. Renata, eu penso, pode falar? Não, pode. Eu acho que lançar um olhar histórico, né? Então, a nossa história de inclusão enquanto Brasil, ela não está descontextualizada, né? Então, se a gente for ter esse olhar mais profundo, historicamente falando, a escola, ela não foi pensada para a diversidade, né? Então, ela foi pensada ali para enquadrar, né, os sujeitos, para moldar. Então, pensar, por que essa inclusão é tão difícil? Porque é uma mudança de paradigma extremamente profundo enquanto sociedade. Então, a escola é uma parte da sociedade. Então, essas transformações que a gente espera que aconteçam na escola, elas precisam acontecer na sociedade também. E toda mudança de paradigma, ela leva um tempo, né? Então, alguns paradigmas já foram ultrapassados, já foram transformados, né? Se a gente for olhar, né, há um tempo atrás, essas crianças não tinham nem acesso às escolas regulares e hoje elas estão, né, nesses espaços, o que eu vejo como algo positivo, logicamente com a necessidade de muitos avanços, né, de melhoras em vários aspectos, mas é um avanço a ser considerado. Então, eu acho que o caminhar que a gente ainda tem, ele perpassa por essa transformação de paradigma mesmo. Isso é uma construção.
Então, esses momentos, esses debates, essas falas, né, essas visitas às escolas, essas reflexões, elas vão trazendo tudo isso. E um ponto que eu também acho muito importante e que a gente tem que sempre validar e pensar é saber o que é que está dando certo cientificamente, né? O que é que os estudos estão mostrando, o que é que as pesquisas apontam em relação a estratégias, a propostas que estão sendo eficazes, né? Nessa perspectiva da inclusão. Então, a gente tem aí várias universidades que pesquisam, que publicam. Então, assim, o que é que está sendo produzido, né? Tanto aqui no Brasil como a nível mundial, sobre a inclusão, né? O que é que está dando certo, o que é que não está dando certo, né? Para que a gente não faça as coisas de qualquer jeito. Então, eu acho que esse é um ponto importante também. Mas eu vejo que o maior entrave ainda é essa mudança de dentro para fora, né? Que é essa mudança de paradigma, que é uma transformação cultural mesmo. Exatamente, é uma coisa construída. Que para mudar é lenha. As ciências, elas surgem de uma maneira separatista, né? As áreas, eu não lembro como é hoje, mas os currículos de formação desses professores, quando a gente olha, eu lembro que uma amiga minha falou que, pronto, ela tinha que optar entre educação ambiental e educação inclusiva. Era cadeiras optativas, não estavam no currículo. Isso. Então, a gente tem que ir lá para a raiz da coisa, porque realmente os profissionais estão sendo formados para atuar, mas como é que está a formação desses profissionais lá nos currículos, né? Então, realmente é uma mudança de paradigma que começa nesse na própria olhar. Formação. E um ponto que a gente não pode esquecer, a educação especial, ela é interdisciplinar. O professor, ele não vai dar conta sozinho de tantas especificidades. Isso é humanamente impossível. E às vezes a gente vê na prática que muitas famílias, coordenações, elas se voltam muito ao professor como se, olha, teve tal problema com o meu filho, quem vai ter que resolver é o professor. E, na verdade, os professores estão adoecendo, eles estão sobrecarregados. Você olha uma sala de aula, vamos dizer, por baixo, com 15 crianças, se existir ali 3 atípicas, que não é difícil, você não consegue contornar aquilo ali. Eu olho a minha realidade, eu tô sozinha com meu filho, eu às vezes não consigo contornar ele. Exatamente. Um professor vai dar conta de 15 crianças com necessidades diferentes, porque todas as crianças têm necessidades. E 15 num cenário positivo. Positivo, exatamente. Porque na não prática, é a realidade das salas de aula que a gente são escuta. 25 e 7 atípicos, porque 3 ali tem o laudo, o diagnóstico formal. E a gente ainda vê tem os 4 que não ou tem, 5 ali que não tem diagnóstico. Exatamente. Que são claramente diagnosticados, mas que muitas vezes tem aí o olhar mais grosso da família, né, por cima, e não existe esse diagnóstico. Aí, consequentemente, não existe um laudo, não existe a abertura para um auxiliar, existe a sobrecarga do professor, e enfim, a gente vai se encaminhando para um contorno que, de verdade, é bem assustador, mas que a gente olhando assim, estudando historicamente, estudando as estratégias, a gente consegue caminhar. A gente precisa de mais pesquisa, como Renata falou, a gente precisa de mais formação, a gente precisa também de conseguir contornar boa vontade para que se coloque as coisas para frente, né? E aí eu acho que nossa conversa foi assim, uma conversa excelente, difícil, necessária e cheia de informação, né? E antes de encerrar aqui com as convidadas, eu queria pedir que vocês, né, frente a todas essas informações que vocês já nos disponibilizaram, né, que vocês colocassem uma mensagem final, né? Tanto para pais, mães, educadores, escolas, que eles pudessem ouvir assim, se eu quiser fazer diferente, por onde é que eu posso começar? Né? E então fiquem à vontade para dar essa mensagem final, já agradecendo aí a participação riquíssima das duas, né? Porque eu acho que foi muito contributivo, assim, tanto para informação, como para que a gente ligue um alerta assim de que não existe um problema só na escola, não existe um problema só no professor, não existe um problema só sensorial, existem problemas individuais que a gente precisa de pesquisa, informação, para que a gente consiga caminhar juntos, né? Porque, na verdade, se for só um TO,
se for só um professor. Isso. Se for só a escola, a gente não vai para canto nenhum, né? Exatamente. Então fica aí com vocês a parte final, né, do nosso podcast. Deixem essa mensagem de, se eu quiser fazer diferente, como é que eu posso começar? Eu vou convidar todo mundo a pensar na prática de 2 hábitos. Primeiro, compreender para depois ser compreendido. Acho que é ampliar o diálogo mesmo. O diálogo aberto, com a intenção de trabalhar na compreensão mútua. Quais são as dificuldades da escola onde eu estou matriculando o meu filho? Zerar as relações. Esquecer a escola passada, ou a história das escolas passadas. Estou começando minha história hoje com essa escola. Como vai ser? Como é essa escola? Quais são as dificuldades que essa escola vai ter? O que é que essa escola vai proporcionar? Zerar mesmo. E entrar de forma muito honesta. A outra coisa é pensar ganha-ganha mesmo. Como é que nós podemos juntos criar o melhor plano para o meu filho nessa escola? E aí a gente também pensar de forma crítica, que são muitos os problemas a serem solucionados. Mas a gente não desistir das conquistas serem celebradas. Porque como seres humanos, se nós não continuarmos celebrando as conquistas, a gente não tem motivação para continuar derrubando barreira a barreira. Então, passa dessa necessidade de resiliência mesmo, de fortalecimento pessoal. Então, eu vou aqui, tá difícil, tenho 10 problemas, mas eu vou celebrar essa meia conquista. Porque essa meia conquista hoje é o que vai me dar força para eu ir para o próximo problema. Um de cada vez. Perfeito. Eu vou, assim, fechar a minha fala com a frase que, inclusive, eu me deparei há 2 semanas atrás, num grupo de estudo que eu faço parte, e que é do Paulo Freire. E ele diz assim: a inclusão, ela se aprende com as diferenças, não com as igualdades. Então, que a gente aprenda a respeitar essas diferenças, né? Enquanto escola, enquanto família, enquanto terapeuta, enquanto sociedade, né? Lembrando que a escola está inserida em todo esse contexto, é parte desse contexto mais amplo. Então, eu acho que tudo parte do respeito a esse indivíduo, né? Como ele está no mundo, né? Como ele aprende, como ele se desenvolve, como ele se comporta em relação aos estímulos sensoriais, né? Então, como ele socializa. Então, sempre considerar esse indivíduo como único mesmo. Até porque todos nós somos únicos, né? E a comparação, a métrica sempre deve ser dele para com ele mesmo. Né? Então, acho que esse é um ponto que tem que estar muito fortalecido. E sempre, né, eu concordo com a Angélica, olhar os pontos positivos, né? O que é que já foi conquistado, o que é que já avançamos enquanto sociedade, o que é que eu já avancei enquanto família, o que é que eu já proporcionei para esse paciente enquanto terapeuta, né? As transformações, elas estão acontecendo diariamente, né, perante os nossos olhos, e a gente também precisa ter esse olhar sensível. Perfeito. Amiga, você quer falar alguma coisa, deixar algum recado também? E aí depois Não, eu já só agradecer, né, as meninas de novo, né, dizer que foi muito proveitoso para mim, inclusive, esse tema, porque é um tema que eu galguei muito por ele, né, conquistei muitos espaços nos ambientes que estou, primeiro porque respeito a condição do meu filho e depois porque entendo que ninguém vai resolver nada sozinho e que caminhando junto a gente caminha mais longe e melhor, né? E agradecer muito e que esse tema ele possa aí se perpetuar para quem está ouvindo esse podcast e que possam ser assuntos futuros, que possam deixar a semente plantada para que a gente consiga caminhar mais longe. Muito obrigada pela conversa potente, acho que ampliou os horizontes mais ainda. E eu queria encerrar o nosso podcast com um texto, só para fechar, um pequeno texto reflexivo e provocativo para concluir a nossa conversa. Cabe todo mundo no nosso jeito de educar? Cabe o diferente?
Cabe quem precisa de mais tempo, de outro olhar, de outra linguagem? Será que as estruturas que oferecemos muitas vezes tão rígidas, tão pouco flexíveis, realmente alcançam todas as crianças? Será que as adaptações chegam para todos, de verdade? Ou apenas para quem incomoda menos? Será que estamos preparados para acolher os diferentes níveis de suporte que cada uma precisa? Ou seguimos oferecendo o mesmo pacote, esperando que todos acompanhem? E quando nosso filho está ali, no canto da sala, com o olhar perdido, distante de um conteúdo que não faz sentido para ele? Será que o problema está mesmo nele? Ou será que precisamos repensar a escola que estamos construindo? Talvez sim, em algumas realidades, o atendimento especializado em espaços mais direcionados seja necessário. Mas essa escolha não deveria nascer do cansaço da exclusão disfarçada, e sim do respeito ao tempo, à trajetória, ao direito de aprender de cada um, porque todos podem aprender, desde que a gente saiba ensinar de formas que façam sentido. O que não cabe mais é o silêncio diante da exclusão. O que não cabe mais é fingir que inclui, é só colocar na mesma sala. Educar é um ato coletivo e a inclusão só acontece quando todos assumem sua parte, família, escola e sociedade. Inclui é sair do conforto de ensinar do nosso jeito e começar a aprender com eles, por eles e por todos nós. E é isso. Obrigada pela escuta. Maravilhoso. E até o próximo Entre Nós. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Vou chorar. Finish, Tiago.